Olá pessoal, então nós já estamos na metade do curso, já passamos por introdução sobre a elétrica, rede elétrica e geradores de energia, disjuntores e quadro de distribuição de energia e vamos entrar em fios, cabos elétricos e bitola. Vamos aí para o conceito, de fios e cabos, também chamados de condutores elétricos, são os responsáveis pela condução e distribuição de energia elétrica. Mas, apesar de ter a mesma finalidade, apresentam diferenças entre eles. Vamos começar pelos fios elétricos. Eles são aqueles fios que é um só, sólido, antigamente utilizados nas residências, década de 50, 60, 70, até 80 eram utilizados. Hoje eles são utilizados principalmente nas áreas abrasivas, onde o condutor elétrico precisa ser enterrado ou submetido a alta pressão. Já os cabos elétricos são formados por diversos fios pequenos, condutores, que entrelaçam. São aqueles comuns que a gente vê hoje nas casas e nas residências. Então a diferença dos dois é simples. São os cabos elétricos, são vários fios torcidos e entrelaçados, e o outro é rígido. E por que está sendo apresentado isso no curso? Porque você pode solicitar compra ou para a loja ou para o seu comprador da obra e ele comprar um fio rígido. Ele geralmente é mais caro, mas se ele comprar um fio rígido e você precisa de uma flexibilidade para passar em algum lugar, ele não vai te atender. Então é importante saber a diferença. Então, essa diferenciação, ela é importante, além de também saber as bitolas, o diâmetro, a seção daquele cabo, daquele fio, que você vai precisar para usar aquele determinada ferramenta. Então, se você escolher uma bitola inferior ao ideal, isso pode e vai acontecer a sobrecarga, acarretando o aquecimento do fio e, consequentemente, o fogo. Então, nós vamos detalhar agora os fios e cabos e a sua importância na escolha. E por que nós explicamos a diferença entre os dois? Por exemplo, os fios rígidos, o isolamento dele é PVC e ele tem uma tensão máxima de 750 volts. Isso importa numa residência? Não. Mas se você começar a pensar em uma fazenda ou a necessidade de puxar do poste, pode ser uma média tensão até a residência, aí ele já não pode ser utilizado, porque ele tem uma máxima tensão de 750 volts. Logo, ele é indicado para as instalações de baixa intensidade de corrente. Já os cabos flexíveis, ele já tem uma diferença em relação à sua tensão máxima, que é 1 kVA. Então é de 750 a 1 kVA. O recobrimento, a isolação dela também é de PVC. Então a diferença entre além da sua questão física ou a questão da rigidez, também está relacionada a quanto de tensão, quanto de pressão ela consegue aguentar. No caso da obra, no caso de uso de obra, aí a gente começa a usar o cabo PP, muito comum. Por quê? Porque ele tem uma proteção além da proteção do PVC. Então são duas capas que protegem o cabo e assim evita, por exemplo, um choque. Então a passagem de carro, passagem de bicicleta, qualquer equipamento, carrinho de mão, pode danificar o fio. Então esse cabo PP ele protege dessas situações de segurança. Então é muito utilizado, muito comum, na verdade só se usa esse cabo em obra. Já os cabos paralelos, eles são flexíveis, já são ligados dois cabos e são muito utilizados em pequenas instalações, como aparelhos portáteis, abajur, extensões residenciais,
por facilidade de montagem. E eles estarem unidos, eles não ficam separados no chão ou no ambiente. E agora a gente vai entrar nas especificações. Então, estão disponíveis no mercado fios e cabos com bitolas que variam entre 1,5 até 240 milímetros quadrados. Então, é importante a gente saber qual equipamento a gente vai utilizar naquela situação, para a gente poder colocar a tomada correta, para colocar o fio correto, para colocar o disjuntor correto e para receber aquela energia corretamente. Então, como a gente está em obra, executando uma obra, os cabos PPs eles têm uma espessura máxima de 10 milímetros. Mas por que isso? Porque o cabo PP ele já vem com os fios necessários para ligar numa tomada. Então ele tem ou é um 2P mais T, que seria uma fase, um neutro mais o terra, 3P mais T, que seria duas fases, um neutro e um terra. Então não consegue colocar a mais de 10 milímetros, porque senão o cabo PP ele vai ficar gigante. Então só dá para utilizar até 10 milímetros. Porém 10 milímetros já é muita coisa, dá para ligar muita coisa. Geralmente ele é utilizado para ligar do poste até o quadro de energia e assim você distribuir conforme você precisa. Entre outros fios e cabos aí que estão apresentados para conhecimento. Agora chegamos ao slide mais importante desta etapa. Por quê? Porque descreve as bitolas e o uso indicado para essas bitolas. Então, quando você tem um equipamento, uma serra mármore de 2.500 watts, se você ligar duas, né, dá em torno aí de 22 amperes numa tensão de 220 volts, você pode usar um fio de 2,5 ligando essas duas ferramentas e trabalhar de forma tranquila. Claro, lembrando, né, tem a questão do comprimento que pode influenciar na falta de tensão. Mas num comprimento mínimo aí de 10 metros até 20 metros, um fio de 2,5 atende as duas serras mármore. Ah, mas se eu tiver 4 serras mármores, eu não vou ligar num fio de 2,5. E eu não vou comprar um fio de 6 milímetros ou de 10 milímetros, porque o custo é muito alto. Então você compra 2 fios de 2,5. Então teriam duas extensões ligadas para ligar os 4 equipamentos. Então a importância de você saber qual é o fio que você vai utilizar naquele equipamento vai influenciar no seu preço, vai influenciar na forma que você vai executar. Muitas vezes você quer ligar 4, 5 equipamentos e você precisa comprar, de vez comprar uma extensão, tem que comprar duas, tem que comprar 3 extensões. Isso é um custo maior, então isso tem que ser feito um orçamento, uma previsão de orçamento. Importante o engenheiro orçamentista saber sobre elétrica para ele poder ter uma noção de quanto que ele vai gastar nessa parte de orçamento de execução de obra. Se você vai executar numa obra numa estrada e exige uma quantidade de ferramentas sendo utilizadas ao mesmo tempo, pode ser que seja necessário comprar aí 300, 500 metros de fio para poder distribuir de forma adequada. Então essa tabela ela é importantíssima para você fazer a correta distribuição da bitola. E encerramos por aqui. Vamos para a próxima etapa.